Iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo, dos Espíritos, no item número 6, Escala Espírita. Nós vamos hoje, então, retomar o tema que nós iniciamos na semana passada, falar sobre, então, a questão número 101. A gente lembra que a questão número 100 traz para nós uma visão geral dessa escala, né? Tratando exatamente dos diversos grupos de espíritos, segundo a evolução moral que eles atingiram, né? Isso porque Kardec, como nós lembramos, ele então apresentava para aquele público, assim como também hoje as obras da doutrina também apresentam, né? Uma visão diferenciada do mundo espiritual, mostrando exatamente a semelhança que existe dentro do campo moral aqui com o nosso mundo, né, no nosso mundo físico. Diferente do que se pensava, por exemplo, dentro daquela visão dogmática, a respeito de um mundo onde só existe aqueles que merecem o paraíso, aqueles que vão para uma região infernal e ficam sofrendo por toda a eternidade. Então, de repente, nós começamos a ver, a partir dessa presença no mundo espiritual e desse tipo de classificação, onde nós vemos ali as personalidades, inteligências, temperamentos, valores, tudo isso ligado, né, às características dos espíritos, e nós vemos então uma dinâmica muito diferente, né? Então Kardec apresenta para nós aqui 3 categorias básicas, nós lembramos, né? Então tem a categoria aqui da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Depois nós temos aqui, dentro dessa categoria, né, subcategorias em que ele vai trazendo para nós ali alguns detalhes, né, que separam um grupo do outro. A segunda ordem dos bons espíritos, também trazendo para nós aqui outras subcategorias. E depois aquela, né, que existe apenas uma única subcategoria, podemos dizer assim, que é exatamente da ordem dos espíritos puros. Sendo puros, né, não tem muito que diferenciar um do outro, porque a pureza é uma característica geral. Espíritos puros, espíritos que atingiram o grau máximo de evolução dentro da escala moral, inteligência, conexão com o pensamento divino e tudo mais, né? A gente vai falar sobre eles mais para frente. Nessa terceira ordem, então, nós lembramos, né, que no último encontro falamos um pouquinho, né, inclusive dessa mesma categoria que nós ainda nos incluímos. E quando se fala sobre espíritos imperfeitos, né, não se fala necessariamente espíritos maus, mas espíritos ainda que necessitam, né, de depuração em muitos aspectos, né, da personalidade, dos valores, o modo como nós lidamos com o nosso mundo. Nós vemos hoje as situações que nós vivemos, né, numa coletividade, numa comunidade. Então vemos ali as imperfeições, as viciações, as tendências, né, que sempre trazem para nós inevitavelmente um tipo de sofrimento. Então isso já denota para nós, né, que talvez não façamos necessariamente por intenção, mas nem por isso deixamos de responder pelos atos que praticamos. E essa resposta, infelizmente, vem para nós através da dor, através da necessidade de uma expiação muitas vezes dolorosa, a vivência, né, através da submissão de provas de caráter, que são provas muito dolorosas, né? Então isso mostra claramente a nossa presença dentro dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Mas nós então vamos aqui fazer uma separação, que essa nossa imperfeição não denota necessariamente uma maldade, né, ou uma completa ignorância, ou vivemos presos em vícios que são dolorosos, em tendências que muitas vezes nos arrastam para o crime. Então por isso Kardec classificou esse grupo, nesse grupo, a grande maioria dos espíritos aqui do nosso mundo de provas e expiações, que já mostra claramente qual é a categoria do nosso, de todos nós, né, como habitantes, porque o fato de sermos imperfeitos já mostra claramente que nós temos a necessidade de muitas provas e de muitas expiações. Resgates do nosso passado doloroso ou do presente também, provas para poder fazer com que nós nos depuremos
e nos elevemos, né, para novas experiências mais produtivas, né? Então isso já mostra claramente a nossa categoria. Mas vamos lá então. Kardec inicialmente ele traz ali os caracteres gerais desses espíritos imperfeitos, depois nós vamos então para cada um dos subgrupos. Diz aqui para nós então, questão número 101, predominância da matéria sobre o espírito. Falamos bastante sobre isso na semana passada. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Né? Aquilo que nós conversamos, que nós temos ali a grande maioria da população mundial conectada, né, ou adepta a alguma crença, alguma filosofia, uma escola religiosa, mas ainda não tem a compreensão de Deus e, por consequência, também não tem compreensão das suas leis, né, e do nosso propósito, né, do propósito da nossa existência dentro dessa conexão com Deus. Então nós vivemos ali na teoria, procuramos ali resolver os nossos problemas, aliviar o nosso sofrimento através da nossa relação com Deus. Então nós o procuramos, né, e isso é uma estatística que foi feita, que a grande maioria das pessoas que estão ligadas a uma religião vão muito mais para poder pedir ajuda, para resolver ali, para solucionar alguma dificuldade que esteja vivenciando. Depois diz para nós, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há a leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Né? Aqui também um ponto importante, que Jesus falava sobre isso, né, numa das passagens do Evangelho, quando ele chamava a atenção, né, que nós não podemos ser ali aqueles sem sal, né, aqueles mornos, né, ou somos sim ou somos não. Então muitas vezes a gente pensa assim, olha, mas eu não sou uma pessoa má, então isso quer dizer que eu sou uma pessoa boa. E aí então os Espíritos trazem para nós aqui esse esclarecimento, mostrando que não fazer o bem, de uma forma ou de outra, significa fazer o mal, ou permitir que o mal continue então se proliferando. Nós nos fechamos dentro do nosso universo, colocamos então essa ideia, né, de que nós estamos cuidando apenas da nossa própria vida, e aí então nós não fazemos mal para ninguém. Mas aí então nós olhamos para fora de nossas janelas e começamos a ver um mundo necessitado realmente de mãos operosas, mãos bondosas, caridosas, para aliviar o sofrimento dos outros. Nesse momento, quando nós então nos isentamos dessa responsabilidade, isso mostra exatamente a nossa característica de inferioridade, né? Seriam como se fossem os falsos, né, Tico e Teco? Também da mesma forma, aqueles mesmos fracos de caráter, né? Então, infelizmente, muitos de nós nos encontramos nessa condição ainda porque nós procuramos sempre encontrar justificativa para as nossas fraquezas. E essas justificativas, na verdade, só iludem a nós mesmos, né? Porque elas não justificam aquilo que nós deixamos de fazer em nome daquela nossa serenidade e tudo mais, né? Bom dia, Xanri. Diz aqui para nós ainda, podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Essa questão do intelecto, ela é importante a gente analisar, porque nós lembramos sempre que no nosso mundo hoje, a grande maioria, né, das aplicações da nossa inteligência tem por objetivo uma recompensa. Então nós usamos a nossa inteligência para poder ali nos ajudar numa boa remuneração, ou então ali satisfazer o nosso orgulho, satisfazer as nossas intenções. Então a inteligência ainda nesse mundo, ela é estimulada pela necessidade de uma recompensa. No nosso estágio evolutivo, isso sem dúvida nenhuma é o melhor recurso. Porque nós pensamos assim, olha, se você conseguir descobrir algo novo, você ter ali você se esforçar em nome de algo que realmente seja valioso para você e para a sociedade, em troca disso você vai receber então esse prêmio. Então, na verdade, nós somos constantemente estimulados pela recompensa. Essa é ainda a categoria do nosso mundo. As grandes descobertas, as invenções,
todas as teorias que foram desenvolvidas, nós podemos perceber que tudo isso foi em nome de algo que vai nos satisfazer, seja materialmente, seja moralmente, principalmente dentro do campo do orgulho. Então, se nós não tivéssemos, pensemos da seguinte forma, e Kardec aborda sobre isso lá na Lei do Progresso, ele diz para nós assim, que se nós não tivéssemos esse estímulo, o nosso mundo hoje ficaria estagnado. Essa estagnação significa assim, se você não recebesse nada em volta, para que se esforçaria? Para criar algo novo, para desenvolver uma tecnologia, para dedicar sua vida inteira dentro de um campo de estudos? Que objetivo nós teríamos? Seriam poucos aqueles que viveriam realmente por um idealismo, mas ainda assim esse idealismo seria motivado pelo orgulho. Então nós necessitamos desse tipo de incentivo. Deixa eu ver aqui rapidamente, o Braço colocou. Pecamos mais por ociosidade do que pelas ações na boa intenção, né? A gente tem aqueles 3 grupos, né, Braço? Podemos dizer assim que existe um grupo pequeno daqueles que praticam realmente o bem, os espíritos missionários, os espíritos bondosos. Temos aquele grupo, né, de pessoas que praticam o mal realmente, né, e infelizmente esse mal é aquele que faz mais barulho. E depois temos aquela grande massa no meio que fica ali, né, não faço mal, mas também não faço bem, deixa eu viver no meu canto, nessa ociosidade, né? Então é por causa disso que os espíritos mesmo vão dizer a Kardec aqui no Livro dos Espíritos que o mal não é mais forte que o bem, é que o mal é mais atrevido e o bem é mais tímido, por isso então ele acaba se destacando. Se nós fizéssemos com que o bem realmente vivenciasse, né, na prática os seus valores, as suas intenções, nós teríamos uma transformação rápida no nosso mundo. A Andréa colocou, né, por isso temos que prestar muita atenção com nossas crianças, né, que tipo de orientação passamos nesse sentido. E nós temos um problema sério também, Andréa, que é até mesmo pelo nosso modo de viver. Nós somos educados a viver um padrão, já chegamos a falar sobre isso em outros estudos nossos, que todos nós somos educados você nasce, cresce, vai para a escola, tem que passar nas provas, você tem que ter a preocupação de ter um bom emprego, de você ter a sua família, de você ganhar muito dinheiro. Então, como a gente tem essa trajetória para seguir, os meios que nós fazemos para alcançar esse fim, né, como lembra ali aquela ideia que é atribuída a Maquiavel, que os fins justificam os meios, o final é você ser uma pessoa bem-sucedida. O modo como você vai chegar lá vai depender de cada um. Então, se você tem uma família que tem valores, ela vai te instruir, embora esse ainda seja o objetivo. Até porque no mundo material como o nosso, todo mundo quer uma segurança material. E aí então você tem a segurança material e um pouquinho mais que aquilo que vai te dar prazer, satisfação. Então cada um vivencia o seu próprio jeito para poder alcançar esse objetivo. Se é alguém que não tem caráter, ele vai trapacear, ele vai usar da violência, dos crimes para chegar nesse objetivo. Se você é uma pessoa do bem, você vai sacrificar muitas vezes os seus relacionamentos, os seus sentimentos, sua própria saúde em nome desse objetivo. Ou seja, todos nós buscamos esse mesmo objetivo. Ainda é assim para nós e é o único jeito que nós aprendemos a viver. Aqueles que vivem diferente a gente chama, né? Muitas vezes são realmente santos, são missionários ou são malucos, né? Vai saber. Então tem uma ideia, para quem quiser, só para vocês terem uma sugestão, tem um filme chamado Doutor Fantástico, Capitão Fantástico. É um filme novo que foi lançado recentemente, que mostra, né, um pai cuidando ali de meia dúzia de filhos. A esposa já havia desencarnado, e ele escolhe então um tipo de vida alternativa, educar seus filhos longe das influências da sociedade. E então é muito interessante, se vocês tiverem oportunidade, Capitão Fantástico, tiverem oportunidade de assistir, assistam. Porque mostra para nós assim de como contrasta numa sociedade como a nossa, sociedade consumista, competitiva, vemos pessoas que optam por vidas alternativas. Viverem realmente ali um padrão diferente, objetivos diferentes. Quais são as consequências disso também para as próprias pessoas? Esse filme leva uma reflexão bastante abrangente. Então mostra que nós somos educados a viver assim. Então não é culpa dos nossos pais, dos nossos avós, não é nossa culpa, é o que a gente sabe fazer. Mas aí então surgem novas ideias, novas referências para nós, mostrando exatamente a necessidade de nós desenvolvermos valores, de nós vivermos num mundo como esse, mas não sermos desse mundo.
nós trabalharmos para satisfazer as nossas necessidades, mas aplicarmos os nossos esforços não apenas para isso, mas para desenvolvermos em nós valores que são importantes e nos reconhecermos como espíritos que somos. Então é importante a gente ver dessa forma também. Começarmos a mudar esse padrão de vida que nós temos na nossa sociedade, de entendermos o propósito de nós estarmos aqui. Todos nós queremos segurança, mas ninguém deve viver em função disso, porque do contrário, quando desencarna, o espírito simplesmente não se desenvolveu e ele vai ficar preso nessas ideias. Mas vamos lá, continuando aqui para nós, que tem bastante coisa para a gente ver. Falamos da inteligência então, né? Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Ou seja, a gente começa a ver o mundo espiritual, a Deus e a todas as entidades e ideias sobre o mundo espiritual muito relacionadas com a nossa vida aqui no mundo físico. Então a gente pensa assim, olha, para você se relacionar com Deus, você tem que então prosperar materialmente. Aquela ideia do pecado, a ideia do sofrimento e tudo mais. Então, até mesmo nós espíritas que temos tantas informações, muitas vezes fazemos ali interpretações equivocadas, que não necessariamente nos levam a um sofrimento por não entendermos realmente a realidade, mas muitas vezes sofremos um pequeno atraso na nossa evolução. Depois ele continua. Os seus conhecimentos, já falei aqui, né? Tá. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Aqui então ele fala, sobre a comunicação com esses espíritos dessa condição de imperfeição, que muitas vezes eles trazem para nós muito mais uma ideia de ilusão sobre a realidade do mundo material, do mundo espiritual, do que verdades. Mas muitas vezes, daquilo que eles trazem para nós, acaba sendo confirmado pelos espíritos superiores. Então são espíritos que se manifestam falando sobre a necessidade que eles têm ainda de vingança, de satisfazer as necessidades que eles têm em busca de prazeres, em busca de realmente necessidades de vivência, porque eles se veem vivos ainda no mundo espiritual. Sofrem pela falta de, por exemplo, família, trabalho, posição, riqueza. Sofrem ainda pelas suas doenças, pelo seu apego com o mundo material. Então tudo isso faz parte dessas comunicações. Bom dia, Elcio. Diz aqui para nós ainda, o caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações atrai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Então muitas vezes são pensamentos ainda ligados às viciações, espíritos ainda ligados à vulgaridade, a agressividade. Então não apenas nas expressões que eles acabam utilizando, mas nas próprias ideias que eles transmitem, ideias muito vinculadas às paixões humanas aqui do nosso mundo físico que eles levam para o mundo espiritual. Por exemplo, veem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Então nós vemos ali os espíritos que ainda vivem na obsessão, os espíritos que trazem influências negativas para todos nós. Esses espíritos geralmente se comunicam porque são levados a essa comunicação, porque nos grupos de trabalho, os grupos bem organizados, não tem a presença desses espíritos simplesmente ali para poderem ocupar espaços. Mas eles são conduzidos por esses espíritos que coordenam esses trabalhos para trazerem seus depoimentos. E nós já trouxemos aqui várias vezes. Vimos aqui comunicações, por exemplo, de espíritos que reclamavam porque não estavam sendo bem atendidos, reclamavam pela demora, reclamavam porque não encontravam aquilo que procuravam no mundo espiritual. Me recordo de um espírito que dizia assim: onde estão os meus servos, os meus empregados?
que não estão aqui para me servir. Ele reclamava disso na psicografia. E exatamente ele estava presente naquela reunião para trazer esse depoimento, essas ideias. Outro espírito que reclamava porque tinha sido traído, porque a minha esposa me traiu, porque eu não aceito isso. O outro que desejava buscar vingança. Então a gente percebe claramente nessa categoria de espíritos imperfeitos, né, porque nós falamos aqui de nós. Mas esse nós que aqui estamos, vamos para o mundo espiritual sem mudar a nossa personalidade de imediato. Então as comunicações desses espíritos refletem exatamente aquilo que eles viviam aqui no mundo material. Então temos várias e várias comunicações dessa categoria. Conservam, olha que interessante, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretam aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Então nós vemos aqui aqueles espíritos que desencarnam ainda, né, e chegam no mundo espiritual e continuam ainda durante muito tempo vivendo uma vida numa sociedade paralela muito semelhante à nossa, se juntando ali naqueles grupos de espíritos afins, espíritos que se agridem, que se dominam, que se satisfazem nas mesmas viciações, sofrem por aquilo que estão vivendo e sofrem por aquilo que não podem viver. E aí, como foi colocado para nós, esses espíritos continuam assim, até que eles mesmos se transformem, se modifiquem, para viverem uma vida diferente, a partir de um novo planejamento, de uma nova trajetória. E eles assim se julgam viver para sempre. Nós temos ali vários relatos. Veremos esses espíritos em breve, ao estudarmos as obras de André Luiz. Desde o início, no primeiro capítulo, nós já encontraremos vários espíritos assim. Para quem se lembra do filme Nosso Lar, tem ali aquele cenário, né, que representa as regiões umbralinas e tudo mais. E eu me lembro de uma senhora, né, bem vestida, mas maltrapilha, né, porque ainda criava aquela ilusão de que fazia parte de uma grande sociedade, mas era um espírito que sofria as ilusões ainda do mundo físico. E esse espírito, então, ao se comunicar, vai trazer para nós exatamente essas impressões, querendo reivindicar uma posição que tinha na sociedade terrena, que não possui mais no mundo espiritual, satisfazer ali o seu orgulho, a sua vaidade, as suas viciações, que ainda não podem satisfazer no mundo espiritual. Então nós teremos ali todos esses espíritos vivendo ainda essa condição de imperfeição. Podemos dividi-los em 5 classes principais. Diz aqui para nós então, a 10ª classe, questão número 102. Os espíritos impuros. Nós veremos aqui então a categoria, podemos dizer assim, dos piores espíritos. Mas nós diremos dos espíritos que mais sofrem, dos espíritos que ainda vivem na ignorância mais profunda. Na ignorância com relação às suas necessidades, com relação às ideias de Deus, vivendo ainda muito presos no orgulho, na vaidade. Porque essa visão de dizer assim que os espíritos puros são espíritos maus e que devem ser excluídos é o mesmo pensamento que nós temos hoje ao olharmos aqui na nossa sociedade, por exemplo, e vermos, né, junto aos grupos de criminosos, ao visitarmos, por exemplo, ainda que mentalmente, os presídios, chegaremos ali e encontraremos os espíritos, né, aqueles indivíduos que estão presos pelo crime que praticaram, pelos crimes que praticaram. E na nossa visão atual aqui que nós cultivamos na nossa sociedade, nós queremos que eles fiquem lá presos para sempre, isolados, distante da nossa convivência, sem pensarmos que esses espíritos são seres, na verdade, que ainda vivem presos numa ignorância muito profunda e precisam de regeneração, precisam de incentivo e apoio para poderem se transformar, situação inclusive essa que nós mesmos já vivenciamos certamente no nosso passado. Bom dia, Ajuda. Temos aqui então espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança,
e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, entre os espíritos como entre os homens, e sempre um índice de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo, e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivos, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os tira do opróbrio e da ignomínia. Então está aqui, essa descrição desses espíritos. São aqueles espíritos, então, que geralmente se manifestam em reuniões mediúnicas, naquelas trabalhando com obsessores, já que eles provocam essas influências tão perturbadoras aqui para a nossa sociedade. Mas aí um detalhe importante que nós vemos também aqui é falar, por exemplo, para nós, falamos para nós que eles constituem verdadeiros flagelos para a humanidade. Ou seja, eles existem para nos fazerem sofrer. Essa é a primeira visão. Só que, na verdade, esse sofrimento é uma consequência da nossa própria inferioridade moral. Então, por exemplo, se nós consideramos os flagelos naturais e os flagelos, os acidentes que atingem aqui a nossa sociedade, nós nos tornamos mais precavidos. Se por acaso nós temos ali um desastre tecnológico, nós rapidamente desenvolvemos então sistemas de segurança para evitar que aquelas tragédias voltem a acontecer. Nós vemos hoje na aviação, no nosso meio automobilístico, na navegação. Quando se fala, por exemplo, sobre os meios, os flagelos naturais, então rapidamente ali as cidades encontram formas de alertar a população de construções mais resistentes, de deshabitarem determinadas áreas, tomam todos os meios, todas as medidas de segurança para evitar que esses flagelos provoquem grandes tragédias na nossa sociedade. Mas aí então, quando se fala sobre os flagelos morais, nós não temos essa preocupação. Então nós continuamos vivendo essas influências exatamente porque não temos ainda consciência da necessidade de nós também nos precavermos dentro do campo moral. Então esses espíritos estão presentes, porque nós ainda oferecemos condições. Vemos no modo, por exemplo, quando nós vemos ali nos meios de comunicação mostrando como os jovens hoje se divertem, as substâncias que nós consumimos, que nós ingerimos, a falta de valores que nós temos. E por isso então, como foi colocado aqui, não importa o verniz de civilidade que nós utilizamos, então nós encontramos pessoas vestidas com roupas caras, engravatadas, carregando maletas, com carros caros. Isso tudo não passa de um verniz, porque moralmente se encontram ali sob influência desses espíritos, cedem a isso e depois sofrem então as consequências. E aí então, se eu cometo um erro e o erro depois me traz uma consequência dolorosa, esse aprendizado doloroso, como chama Joana de Ângeles, dizendo que a dor é para nós uma grande professora, serve exatamente para que nós mudemos as nossas posturas e nos tornemos mais resistentes a essas influências. Então, enquanto nós criarmos situações que permitam essa influência sobre nós, nós sofreremos as consequências dela. E esses espíritos, então, que não são designados para nos fazerem mal,
mas somos nós que damos abertura e sofremos a sua influência, e o mal então se volta contra nós pelo fato de nós mesmos termos criado. Por isso então, quando se fala sobre flagelo da humanidade, é ainda a personalidade que nós temos, o nosso modo de viver, os nossos valores, as nossas intenções, as nossas tendências permitem então essa influência. Mas certamente nós lembramos que esses espíritos também terão consequências para eles próprios. Então, na verdade, nós então criando a nossa situação, eles então encontram oportunidade de viverem ali as suas intenções, então acaba sendo ali um aprendizado para os dois. O espírito inicialmente se satisfaz, mas ele acaba de adquirir um débito que vai ser para ele depois muito difícil de quitar, de uma forma muito dolorosa. E nós, por nossa vez, aprendemos com o resultado dos nossos próprios erros. Muitas vezes consequências naturais dos nossos próprios erros, outras vezes a sua própria presença desses espíritos para nos influenciarem, ficarem ali então nos assediando constantemente, porque nós damos então essa abertura. Mas a partir do momento que nós mudamos o nosso modo de pensar, nós começamos então a criar resistência para evitar esse tipo de assédio. A Angelina lembrou aqui, semana passada fomos até uma pessoa que a ação dos espíritos deixou o ambiente com objetos fora do lugar. Ela dizia que o lugar que estava tinha muita lama. Presença dos espíritos, né? Então, muitas vezes a gente lembra, né, Angelina? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso mais para frente, que nós temos ali dois tipos de relação com os espíritos, principalmente dessa condição de espíritos ainda impuros. A relação de obsessão, que nós já falamos sobre isso, né? O que é a obsessão? Um espírito obcecado em provocar o mal contra alguém ou contra um grupo de pessoas. E nós temos aqueles que simplesmente influenciam. Eles encontram ali a oportunidade de se satisfazerem, exercem uma influência e colhem então para eles de uma forma prazerosa o resultado que acabaram encontrando. Então muitas vezes nós temos ali a presença de espíritos próximos a nós com a real intenção de buscarem ali algum tipo de vingança. Outros estão ali simplesmente para se satisfazerem. E essa é a maioria das situações que hoje nós encontramos. Mas, o senhor lembrou aqui que semelhante atrai semelhante, muitas vezes nós não temos ainda uma conduta que nos proteja desse tipo de influência, mas nós damos então abertura para que eles então se aproximem e encontrem em nós ali um instrumento para as suas idealizações. Continuando, vamos lá. Questão número 103. Nona classe. Espíritos levianos. Só para a gente poder lembrar aqui, quer ver? Pegando aqui no nosso dicionário, o significado de leviandade. Qualidade ou caráter do que é leviano. Falta de seriedade. Insensatez e irreflexão. Depois nós temos aqui também, pegando aqui mais, rapidamente, só um pouquinho, que é importante a gente pegar essas definições de dicionário, né, principalmente por palavras, expressões que fogem da nossa realidade. O que mais que nós temos aqui? Só um instantinho. Característica ou propriedade do ser que é ou se faz leviano, irresponsável, imprudente, insensato, né, que não tem ali reflexão, falta de juízo, imprudência, né? Então temos ali as várias situações que mostram para nós o que é um caráter leviano. Esses espíritos então são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, e fazer intrigas e induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, tragos, né? Então são aqueles que gostam de simplesmente fazerem ali arruaças. Para imaginarmos, por exemplo, no nosso mundo hoje, aquele indivíduo que está passando, chuta ali o saco de lixo que está na porta das casas, picha ali o muro porque encontra oportunidade.
É aquele que faz ali uma sujeira e depois sai correndo para ninguém pegar. São esses espíritos, diferentemente daqueles que são os espíritos impuros que nós vimos anteriormente, que são aqueles que praticam o mal pelo prazer de fazer o mal. Esses levianos, se eles não veem a oportunidade de causar o mal, eles não vão enfrentar a situação. Mas se eles encontrarem aquele momento de provocar alguma coisa, certamente eles o farão. Diz aqui para nós também. A esta classe pertencem tal. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem muitas vezes como fazemos com os criados. Interessante a gente ver isso aqui, né, desses espíritos superiores que estão na dependência, porque muitas vezes são esses espíritos que despertam em nós ali uma situação que nós não estamos percebendo. Então nós encontramos, né, aqueles espíritos que, olha, vai lá e dá uma chacoalhada, para ver se ele acorda, para perceber o que ele está fazendo. Então a gente acaba muitas vezes despertando pela presença desses espíritos que nos chamam a atenção através de uma pequena arruaça que fazem, muitas vezes induzidos por espíritos superiores. Mas isso mostra claramente ali o seu caráter. Nós vemos isso, interessante aqui que é colocado também por Kardec, que a gente lembra, por exemplo, que muitos desses espíritos acabaram então chamando a atenção de Kardec e de outros médiuns como espíritos batedores. Aqueles, você está na sua casa, você está num ambiente, de repente aquelas batidas te incomodando, você leva aquele susto porque a porta bateu. E aí então esses espíritos fazem isso para poder chamar a atenção com determinados objetivos. Para o caso, por exemplo, do desenvolvimento da própria doutrina, aqueles espíritos das mesas girantes, aqueles espíritos batedores e tudo mais, eram esses espíritos. Eram levianos, eram brincalhões, espíritos muito ligados aqui à nossa realidade material. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa, alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. São aqueles espíritos que numa reunião mediúnica que não é séria, são aqueles espíritos que chegam e se divertem e acabam divertindo as pessoas, enganando, provocando medo, assustando, diferentemente daqueles espíritos que provocam aquelas grandes obsessões, muitas vezes até chegando numa possessão, fazendo com que as pessoas sofram, se machuquem e muitas vezes até são levadas à desencarnação, são levadas à morte. São aqueles espíritos que a gente vê, por exemplo, nos filmes de terror, que provocam ali, né, grandes sofrimentos e tudo mais. Já esses espíritos levianos não são tão maus assim. Não são tão maus assim. Eles trazem para nós ali o medo, até geram algum tipo de sofrimento, muito mais por brincadeira. Quebram a vidraça da sua casa e saem correndo. E aí o seu sofrimento vai ser exatamente em ter que arrumar aquela vidraça de novo e tomar precauções para que não aconteça isso. Já os espíritos impuros são aqueles que invadem sua casa e machucam sua família. Percebem a diferença de um e outro? Um é o assassino, um é um criminoso, o outro é só o trombadinho. Depois nós temos aqui o próximo. 104, oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes, mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia de que não puderam despir-se. Nós encontramos, por exemplo, teve um caso muito curioso, só para a gente poder fazer aqui uma ilustração, né? Teve um caso curioso que aconteceu no Brasil recentemente, né? Uma mulher por volta dos seus 30 e poucos anos, tinha já 2 filhos, era separada, engravidou de novo e ela queria então abortar essa criança. Saiu na mídia, né, nossa mídia recentemente. E aí então ela entrou com recurso e esse recurso chegou no Supremo Tribunal Federal. Foi negado, né, por um dos nossos ministros, né, por uma ministra nossa,
Negou então porque a justificativa dela para praticar esse aborto não estava ali sustentada pela nossa legislação, que diz, por exemplo, que o aborto só pode ser praticado em caso de estupros, em caso de risco iminente de morte da mãe, ou caso de morte para a mãe, né? Ou então quando é uma criança que traz ali uma deformidade, como é o caso, por exemplo, um caso específico da anencefalia. E aí então foi negado porque ela dizia que não podia sustentar o filho, porque ela poderia sofrer ali algum estresse, seria para ela muito sofrimento, então foi negado. Ela então viajou para a Colômbia, e lá a legislação diz que se a pessoa passa por algum tipo de estresse durante a gravidez, isso prejudica a sua saúde mental, o aborto então ele é justificado. E aí então ela viajou a convite de uma organização, de uma ONG, né, uma organização não governamental, para participar de uma palestra, e aí então tudo pago por essa ONG, e aí então acabou depois fazendo o aborto lá naquele país. E lá pode fazer isso então dentro dessas condições, porque julgaram que ela poderia ter alguma coisa. Essa ONG, que protege mulheres que desejam fazer abortos, porque essa é a ideia exatamente que nós encontramos hoje, é uma ONG formada por advogados, por empresários, por pessoas muito esclarecidas, mas que defendem ardentemente o direito de fazer o aborto sem compreenderem, por exemplo, as suas consequências dentro do campo, não apenas material, mas no campo espiritual também. Então nós temos aqueles que criam instituições em nome de um pensamento. No caso, por exemplo, encontramos pessoas muito esclarecidas em países como, por exemplo, naquela região de Israel, naquela região da Palestina, onde nós temos ali aquele conflito que nunca acaba. Pessoas, né, na esfera governamental, instruídas, educadas, pessoas muito esclarecidas dentro de suas próprias ideias. Encontramos políticos que defendem ali ideias completamente fora da nossa realidade, dentro da nossa visão, né, mais ali abrangente no campo social, no campo espiritual. Encontramos ali líderes religiosos, encontramos ali cientistas, pessoas ali que têm ali um profundo conhecimento, só que é um conhecimento voltado para as suas próprias ideias. E como essas ideias são equivocadas, são chamados então de pseudo-sábios, porque mostram sabedoria no modo como se expressam, mas utilizados de uma forma apenas para satisfazer o seu orgulho, as suas presunções, defender ali o seu próprio ponto de vista, né, mesmo que isso traga uma consequência negativa para outras pessoas. Então, chamados então de pseudo-sábios. Fala para nós aqui também, né, que repontam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia de que não puderam despir-se. Então, quer dizer, eram assim quando encarnados, chegam no mundo espiritual e continuam ainda defendendo as suas ideias. E são várias as comunicações que chegam para nós de espíritos que trazem ali palavras, né, por exemplo, comunicações muito bem construídas. São espíritos realmente inteligentes, daqueles que viveram aqui. Falam com clareza, falam com convicção, são convincentes, mas aí então a gente começa a analisar os detalhes e percebe, opa, tem coisa errada aqui. Não é bem assim que as coisas são dentro dessas leis que nós aprendemos a desenvolver, mas eles continuam defendendo seus pontos de vista. O mal, nesse caso, vem muito mais como consequência daquilo que pensam, por não ainda se dobrarem, né, a essa realidade, do que pela intenção de fazerem o mal. Como é o caso que a gente viu do aborto, né? Não, eu defendo o direito das mulheres fazerem o aborto. Se elas não querem, elas podem fazer. Eu acho que isso é justo, quer dizer, elas agem por um bem sem se darem conta da consequência do mal que fazem. Então nós vemos assim, nesse caso em especial, uma situação dessa natureza. Questão número 105, sétima classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Então ali é uma grande massa, né, de espíritos que compõem essa categoria. Então são aqueles espíritos que ainda se sentem, né, sentem falta do mundo que viveram, da forma que viveram,
reclamam por aquilo que não tem, não fazem o bem, não fazem o mal. Então, como diz o próprio nome, são espíritos neutros. Aqui basta a gente olhar para o nosso meio, que a gente vai perceber muito isso. É aquele espírito que desencarna e reclama porque a família ficou para trás, porque ele queria voltar para ter seu emprego. Tudo que ele reclama é com relação àquilo que ele perdeu. Mas ele não ainda se vê numa condição de um ser imaterial. Não faz o bem. Mas também é aquele espírito que não faz o mal. Ele só se queixa da vida por não ter aquilo que tinha ou que gostaria de ter. Depois aqui a sexta classe, né, ele traz para nós aqui os espíritos batedores e perturbadores, né, eu trouxe para vocês aqui nos espíritos levianos, aqueles que muitas vezes fazem também esse papel, só que causam muito mais perturbação do que essa sexta classe. Veremos aqui então, lembrando que Kardec trouxe para nós essa divisão apenas por uma questão de didática, mas é difícil você dizer assim, olha, esse espírito se encontra só nessa categoria. Muitas vezes ele traz ali detalhes da personalidade que acabam ali se identificando com várias dessas categorias, mas um detalhe especialmente se destaca dentro dessas categorias. Então veremos aqui os sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Que muitas vezes a gente fala assim, não, esse espírito é dessa categoria, não, esse é daquela categoria. Kardec não teve esse propósito, ele trouxe para nós uma visão geral, para entendermos mais ou menos ali o geral do comportamento. Nós vemos isso na sociedade. Temos aquele indivíduo que é o traficante de drogas, que é o criminoso que mata, que é um chefe de uma facção, numa comunidade, aquela coisa toda. Temos aquele que defende o aborto. Temos aquele que fica lamentando a sua vida, que a vida não é boa, que a vida, né, que ele não tem tempo para fazer nada, que ele gostaria de renascer de uma forma diferente. Temos aquele que é simplesmente o arruaceiro. Eu me lembro, quando vocês que têm uma idade mais experiência de vida, né? A gente lembra quando a gente era garoto, né? Falava assim, aquele garoto é maloqueiro. Quem se lembra de maloqueiro? Que vivia em maloca. Hoje a gente fala de arruaceiro, né? Fala, Dudu, que você nunca viu um garoto maloqueiro na rua. Se você entender essa palavra é porque a gente está na mesma categoria de espíritos quase veteranos, né? Então quando você fala assim, tem uns maloqueiros vindo aí, todo mundo se escondia. Porque sabia que aquele moleque que você nunca viu o Eve? É porque você não era garota de brincar na rua, então era por isso. Então você estava jogando bola, chegava os maloqueiros, era aquele moleque que roubava a bola e ia embora. Aquele moleque que ficava xingando, brigando, aquela coisa toda. Não era, por exemplo, um assaltante. Não era um sequestrador, um assassino, não era nada disso, que pertencia a uma categoria diferente. Então esses levianos se colocam nessa categoria. Como eu falei para vocês, né, você vê assim pichação na rua, depredação, o outro lá que destruiu e tal. É ali que a gente encontra. Tá certo. Deixa eu ver aqui. O Tic-Tac colocou, né? Pena que essa noção não explica tudo com perfeição. Não nem é para isso, né? O Tic-Tac não tem essa pretensão. O Kardec estava só trazendo para nós ali uma visão geral, porque conforme a gente vai, né? A gente vai especificando a partir da comunicação com esses espíritos, nós vemos assim que tem espíritos que têm, no modo geral, assim, vários detalhes dessa categoria. O Braz lembrou ali a categoria espírita deveria ser compreendida por todos os psicólogos, né? É porque a intenção deles não é ver essa visão categorizada do mundo espiritual, né, o Braz, mas a gente vê isso facilmente na personalidade das pessoas. E como assim procuram estudar indivíduo por indivíduo, acaba não tendo ali uma visão geral. Mas é fácil da gente identificar isso no comportamento das pessoas, né? O Tic-Tac lembrou aqui também, né, nosso conceito de bem e mal ainda é muito grosseiro, muito simplista, né, porque a gente vê ainda, né, o bem e o mal como algo que faz uma dicotomia na nossa sociedade. Você divide aqueles para lá e esses para cá. Quando a gente começa a estudar sobre a questão espiritual e a origem dos espíritos, né, ou melhor, a trajetória dos espíritos, nós vemos que muitas vezes aquele que se encontra numa condição de mal é um espírito que sofreu muito. Ou é um espírito que se encontra ainda numa situação de muita ignorância. Se você vai num presídio e você começa a perguntar para as pessoas, escuta, por que você entrou na vida do crime?
nós veremos histórias das mais dramáticas, de privações, de agressividade, de influências que as pessoas sofrem. Então nós vamos vendo assim que simplesmente você dizer que aquele indivíduo é mau, por isso que a visão da doutrina espírita é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, assim, da ideia dogmática do céu e do inferno, não, porque o indivíduo é mau e ele vai sofrer para sempre lá nas chamas do inferno por toda a eternidade. Só que aí a doutrina espírita vem e fala assim que todos nós temos condições de nos redimirmos, exatamente porque nós tivemos uma causa e certamente com o trabalho, resolvendo essas causas, nós mudaremos a nossa personalidade. O Brás lembrou, né? Analiso muitas aquelas pessoas que dão gargalhadas altas em festa. É um pouco da vulgaridade também, né, Brás? Essa vulgaridade também faz parte dessa personalidade um pouco ainda, um pouco leviana, né? Deixa eu ver aqui das categorias. Ele coloca para nós aqui dos batedores e perturbadores, né? Que ele fala muito mais das questões mediúnicas, né? Mas mostra ainda essa vulgaridade que nós temos, né? Vemos, inclusive, né, como foi colocado aqui por Kardec lá no início, aquele verniz que as pessoas colocam, né, vão numa festa chique, usam aquelas roupas bem chiques, atraentes, sensuais, mas que na verdade desejam realmente vivenciarem os prazeres mundanos, né, e isso mostra exatamente a inferioridade ainda que trazem. Apesar, né, do rótulo, apesar da embalagem ser muito bem feita, mas a personalidade, o caráter e as tendências mostram ainda a sua inferioridade. E isso em todos os lugares, né? Você vê na alta sociedade, na chamada alta sociedade, né, onde as pessoas têm ali um padrão de vida material elevado e tudo mais, nós encontramos ali pessoas de todas as categorias. O indivíduo pode ser assim, bem abastado materialmente, mas é uma pessoa justa, honesta, trabalhadora. E ao mesmo tempo você vai achar aquele que usa essa posição simplesmente para viver ali as suas futilidades. Vivendo em função da fama, em função daquilo que proporciona prazeres. E, ao contrário, naquelas sociedades mais carentes, né, naquelas comunidades mais carentes, mais humildes, nós encontramos ali espíritos valiosos, como também espíritos vulgares. Então a posição material que eles ocupam na nossa sociedade é uma questão de experiência, mas o seu caráter vai mostrar exatamente aquilo que ele é, independente do local que ele ocupe. Vamos aqui então para o nosso, continuando aqui para nós, né, a 8ª classe. São conhecidos bastante seus conhecimentos, ou melhor, peraí que eu estou aqui no 8ª classe, está aqui, batedores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais, e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos. Deixa eu ver aqui, produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então aqui, como nós vimos, né, pegam então aqueles espíritos que anteriormente ali nós vimos, para provocarem esses fenômenos com o objetivo de instrução, de esclarecimento e até mesmo de aprendizado para a nossa sociedade. Fala aqui, um detalhe aqui importante, né, que fala ali sobre agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Então aqui já fala para nós, né, uma visão sobre a ação desses espíritos sobre os elementos da natureza. E aí então para nós já entra no campo complicado que a gente tem pouco conhecimento sobre isso. Vamos lá então. Isso aqui nós fechamos a 6ª classe, partindo da 10ª, né, para entendermos um pouquinho sobre essas categorias. Pessoal, só um instantinho, por gentileza. Brás lembrou aqui, né, pseudo-sábio, né, Brás? A gente é um pouco de tudo, né, como eu falei.
Às vezes você fala de um conhecimento que acha que sabe, algumas vezes numa situação da sua vida você age como um espírito um pouco arruaceiro, outras vezes como um espírito um pouco neutro. Então, como eu falei para vocês, foi só assim uma generalização de cada uma das categorias, né? Mas na verdade a gente tem um pouquinho de cada um. Uns se sobressaem um pouco mais, outros menos, né? Então, ainda tem aquele ranço, né, de cada uma dessas categorias aqui que nós vimos. Depois nós temos aqui os espíritos, deixa eu ver, de uma ordem, os espíritos bons. Interessante, né, que... Vai com Deus, Elcio, bom trabalho. A gente viu aqui que para os espíritos bons, começa pelos espíritos imperfeitos, nós temos ali várias classes, e Kardec procura ali, né, trazer para nós uma definição, né, clara sobre cada uma delas. Quando chega aqui nos bons espíritos, a gente vai diminuindo um pouquinho essas definições. Exatamente porque os espíritos bons, eles acabam sendo reduzidos, não precisam... porque ele é bom nisso, ele é bom naquilo, porque ele é bom do outro jeito. Ele é simplesmente um espírito bom. E ele tem aquela bondade mais elevada ou aquela bondade ainda no início do seu desenvolvimento. Enquanto que os espíritos imperfeitos nós encontramos ali das mais diversas personalidades, né? Então aqui está reduzindo. E quando chega nos espíritos puros, a gente praticamente tem ali uma única categoria. Caracteres gerais, vamos lá. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Aqui em cima nós vimos no início, nos caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. Isso aqui é dos espíritos impuros. Tem uma propensão ao mal e a predominância da matéria. Aqui embaixo, nessa categoria dos bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Não significa necessariamente que ele é capaz de praticar todo o bem. Mas o desejo dele é sempre presente, sempre que ele encontra oportunidade e se vê em condições, ele consegue então alcançar essa realização. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos nos quais eles encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Então olha que interessante, né? São espíritos que são bons, fazem o bem quando podem, são espíritos que trazem ali esclarecimento, trazem ali sabedoria, são aqueles espíritos de bom coração e tudo mais, mas nem sempre ainda desapegados das suas situações, das suas personalidades materiais, do mundo material, né? Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Então, se são espíritos que já desfrutam dessa felicidade, são aqueles espíritos que realmente conseguem grandes realizações. Tanto a sua vivência no mundo espiritual, como aqui, quando encarnados, encontram sempre situações de desfrutarem a felicidade. Não são mais testados nas provas difíceis do mundo material e tampouco trazem, né, aquelas grandes expiações dolorosas, porque já resolveram esse passado. Continuam vivendo as suas provas, porque isso é uma necessidade que o espírito tem, mas as suas expiações já foram resolvidas. São espíritos que trabalham muito mais, né, nas missões. Quando nós falamos missões, não necessariamente aquela missão de proporção mundial para reformar a humanidade, como nós vemos, né, como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, que nós vemos ali, o próprio Jesus. Vemos espíritos ali que se juntam, né, na sua própria comunidade, realizando o bem, aquele bem local. Então, assim, um bem local, um bem numa proporção maior, até chegar naquele bem mundial, vai depender sempre da capacidade que o espírito tem. Por isso é colocado lá em cima, né? Suas qualidades e o seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Continua. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Aqui eu prefiro chamar de
perfeição relativa, né, quando a gente fala da perfeição absoluta relacionada a Deus. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Isso quando como espíritos, né? Então são aqueles espíritos que são os nossos protetores, os guardiães, os nossos mentores, não aqueles nossos anjos protetores. Aqueles pertencem a uma categoria mais elevada. Nós veremos isso mais para frente aqui quando se fala sobre os anjos da guarda, né? Mas são aqueles espíritos que muitas vezes por compromisso ou por afinidade se aproximam de nós para nos ajudarem nesse trabalho, nos trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia. Quando encarnados, isso como espíritos, né? Agora, quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. São aqueles que a gente chama também, né, dentro do jargão espírita, aqueles espíritos de luz. Nos tempos de superstição e ignorância, foram considerados divindades benfazejas. Então eram aqueles deuses, né, a quem eles enviavam as suas rogativas, né, aqueles povos antigos, oferendas, pedindo proteção e tudo mais, e recebiam, quando eram então merecedores. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Quinta classe, questão 108. Espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Então, nesse caso, esses espíritos benévolos são aqueles que conseguem realmente resistirem às fraquezas, aqueles que já estão numa condição avançada no domínio das suas imperfeições. Não dominaram perfeitamente, do contrário, seriam os espíritos puros. Mas já avançaram bastante, né? E sempre estão envolvidos em situações, em atividades, sempre para promover o bem. Nós vemos ali tantas movimentações, tantos grupos que trabalham em nome da caridade, que têm ali instituições, essas grandes, né, responsabilidades, né, para promover o bem entre as pessoas. Depois aqui na questão 109, quarta classe, espíritos sábios. Esses não são os pseudo-sábios, aqueles que defendem, né, a sua sabedoria e não a sabedoria universal. Porque a sua sabedoria muitas vezes, como nós vimos, né, no exemplo que eu trouxe, muitas vezes a sua sabedoria ela está voltada para os seus próprios interesses em detrimento dos interesses alheios. Já os espíritos sábios utilizam essa sabedoria em nome do bem universal, mesmo que isso para eles, né, exija sacrifícios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, mas para as quais têm mais aptidão. Mas só encaram a ciência pela utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos, né? Aqui a gente tem algumas descrições que a gente acaba encontrando nos livros, né, da literatura espírita, que tem aqueles espíritos então que nós vimos isso inclusive no próprio Memórias de um Suicida, naquele momento em que Camilo, né, já estava hospitalizado ainda e ele não tinha recebido alta ainda para ir para a cidade universitária. E ali então ele comentava, né, sobre espíritos que tinham grande sabedoria, que ajudavam no tratamento daqueles grupos que estavam ali, saindo daquela condição tão grave. E ele falava que tinha espíritos que nem olhavam para a cara deles. Fazia aquele trabalho com grande sabedoria, com grande capacidade, competência, mas não eram espíritos de muita conversa, não. Não eram aqueles espíritos como eram, por exemplo, os professores da cidade universitária ou aqueles amigos mais próximos, que conversava, que sorria, que agradava, que ensinava muitas coisas. Cara fechada, concentração, trabalho dentro daquela ciência que eles tinham, acabava o serviço e passava para outra. Então, olha só, preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas. Então não é aquele indivíduo que fala assim, nossa, eu preciso fazer a caridade para aquelas pessoinhas coitadinhas.
Mas ele fala assim, olha, eu já sei, eu vou organizar um grupo, vou botar o pessoal para trabalhar e pronto. A preocupação dele é sempre usar aquele conhecimento para uma utilidade. E eles estavam então livres daquelas paixões. Não usavam conhecimento pelo orgulho, mas usavam conhecimento pela necessidade. E nós temos muitos espíritos que reencarnam no nosso meio, desenvolvendo, por exemplo, tecnologias que nós encontramos hoje na medicina, hoje na informática, na tecnologia de um modo geral, que trabalham pelo bem. Não, eu preciso descobrir a cura para aquele remédio. Poxa, mas tem uma festa de caridade para ir. Não, eu não gosto dessas coisas. Então o seu conhecimento é focado naquele objetivo. 110. Terceira classe. Espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Então nós veremos também lá em André Luiz, principalmente dentro daquela esfera administrativa da comunidade lá de nosso lar, esses espíritos sábios que se reúnem, que fazem ali as conferências, que trabalham na administração e tudo mais. Estão preocupados então, né, em ensinar, em transformar de fato. Vimos isso, esses espíritos prudentes, assim como espíritos superiores que nós veremos aqui, também lá junto, né, naquela descrição de Camilo, lá do Hospital Maria de Nazaré. Diretor do hospital, diretor de departamentos, aqueles espíritos realmente que são aqueles que nos silenciam pela simples presença, pela autoridade moral que demonstram. E tem grande conhecimento também, mas não são conhecedores, né, com conhecimento ilimitado, como foi colocado. E depois, na segunda ordem, espíritos superiores. Aí então a gente já começa, né, a trabalhar na nossa mente aqui para poder encontrar um representante dessa categoria, né? Mas os espíritos, claro, não se identificam e não têm a pretensão de serem identificados também. Mas a descrição deles traz para nós: reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Colocaria, por exemplo, aqui Dr. Bezerra de Menezes fácil nessa categoria, né? Joana de Ângeles, podemos colocar aqui Emmanuel, por que não, também, né? Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que nos é dado conhecer. Ou seja, eles ensinam aquilo que nós podemos aprender, não aquilo que nós não devemos nem podemos ainda. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram, de boa fé, a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos, para a compreender. Mas afastam-se dos que são motivos apenas pela curiosidade, são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, se desviam da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Aqui, esse tema é bastante interessante. Eu já vi debates, muitas vezes debates bastante calorosos, quando se fala, por exemplo, sobre a categoria evolutiva de Jesus. Isso aqui é só a título de curiosidade, não tem importância nenhuma para nós, mas muitos diziam assim, não, porque Jesus é um espírito superior, porque ele vai reencarnar no nosso mundo, porque ele veio para cá para cumprir uma missão. Aí pega exatamente esses detalhes, né? Reencarnam, quando reencarnam, por exceção, para cumprir uma missão de progresso, então nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Aí pega a questão 625, se não me engano, aqui do Livro dos Espíritos, que fala que Jesus era o modelo da humanidade. E já que espírito puro não reencarna, então ele só pode ser um espírito superior. E aí então ficava aquele bate-boca para cá, um defendendo de um lado, o outro defendendo do outro, como se Jesus estivesse preocupado em ser categorizado, ou como se os espíritos tivessem interesse em defender uma causa ou outra, né? Coisas de nós, espíritos pseudo-sábios, né, Tico e Teco? E exatamente essa categoria, né, espíritos pseudo-sábios. Ainda naquela categoria de espíritos imperfeitos, que usavam, não, porque eu pesquisei, porque eu sei falar, porque eu conheço, e eu vou defender essa ideia. Típico debate de espíritos pseudo-sábios. E aí quando você chama de pseudo-sábio, ele se sente ofendido. Não sou pseudo-sábio não. Mas vamos lá, depois, primeira ordem, espíritos puros.
um trecho pequeno, porque não tem muita coisa para falar, eles são o que eles são. E aí então nós temos a primeira categoria, a gente lembra? Na terceira categoria, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Na segunda, dos bons espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria. Predominância. Mas não significa que eles estão isentos das situações que envolvem ainda as dificuldades aqui do mundo material, as impressões do mundo material. Primeira categoria, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. E a gente coloca assim, Jesus, será que ele se encaixa nisso? Superioridade intelectual e moral absoluta? Acho que não tem muita coisa para discutir, né? Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dizem a todos os espíritos que lhes são inferiores, dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que o distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então aqui é trazido para nós essa categoria de espíritos, e a gente pode dizer assim que Jesus seria para nós uma referência dessa categoria, e outros espíritos elevados desse mesmo nível, para nós simplesmente são desconhecidos. Temos ali os anjos, que representam para nós muito mais ideias do que verdadeiramente personalidades, já que tudo isso fez parte de uma história antiga, por exemplo, daquilo que é descrito em Bíblia. Anjo Gabriel, anjo Miguel, tudo aquilo que a gente fala de anjo para cá, anjo para lá, mas a pergunta é, seriam eles personalidades? Então nós temos ali tantos outros espíritos, não apenas no nosso mundo, mas em outros mundos também, que exercem essa função de dirigir os encarnados, dirigirem os espíritos para a realização de grandes missões. E aí então nós vemos exatamente, e Jesus se encaixaria nessa categoria. Ele então reencarnou no nosso mundo, não precisa reencarnar, mas veio com a missão de transformar o nosso planeta. Não apenas, Andréa, não apenas naqueles que são designados na evolução das galáxias, muitas vezes também são espíritos que têm ali atribuições de cuidar de mundos, por exemplo. A Angelina lembrou aqui, obrigado Angelina, questão 625, qual o exemplo mais perfeito para um guia da humanidade? Jesus é para o homem o exemplo da perfeição. Na original, simplesmente assim, vede Jesus. Ou seja, essa é para nós a grande referência. Então, Jesus sendo puro, Jesus sendo superior, para nós ali os seus ensinamentos já são suficientes para mostrar a sua grande elevação. Então, essa é para nós a escala espírita. O Tico está aqui lembrou da mesma forma que se fala que Deus para lá, Deus para cá, que muitas vezes até meu Deus é melhor do que o seu, Tico Tac? Então, enquanto isso, a gente vai brigando para cá e os espíritos vão trabalhando, que eles têm coisa mais importante para fazer. Então, lemos aqui, a partir da questão número 100 até a questão 113, 101 a 113, as diversas categorias dos espíritos que mostram para nós, então, o que nós encontramos no mundo espiritual. E também, da mesma forma, pelo menos naquela categoria dos imperfeitos, grande parte daqueles que vivem aqui no nosso próprio mundo. E aí desencarnam e continuam ali vivendo as suas experiências. Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje. O nosso próximo tema, deixa eu pegar aqui rapidamente.
vai ser então dos espíritos, falaremos sobre a progressão dos espíritos e depois sobre anjos e demônios, né? Também é importante falar sobre isso, porque faz parte, né, dos dogmas que nós ainda alimentamos. Essa questão da progressão dos espíritos são aqui várias questões que nós vamos estudar e vamos tentar aqui tirar o melhor proveito delas. Bastante questões, vamos levar aqui algumas reuniões para falar desse assunto. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje.